Boa noite, caros amigos, caras amigas, para essa quinta aula do curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária, desta feita sobre, isto é, tendo como base o texto de Tomás Econinte, escrito no livro Filosofia da Educação, ensaio sobre o dever humano, mais precisamente o seu capítulo 4, que tem como tema a política, né? Esse capítulo está organizado em 7 sessões, em que ele apresenta essa temática da política de forma ampla. Primeiramente, querendo descrever o desafio em que consiste a questão política nos dias atuais, dos obstáculos à sua resolução, a caracterização principal dessa cultura como a influência midiática, né, que alterou grandemente as culturas, o que ele chama de tirania midiática e demagogia, né? Depois, uma curta sessão em que ele ainda trata sobre as identidades modernas, né, a questão da autenticidade e da diferença delas, né? Em seguida, a questão da ética e do bem comum, né? Depois, a penúltima sessão em que trata sobre como a questão da liberdade invoca a reflexão sobre outras liberdades e o papel da educação nisso. E, por fim, a questão da feitura do futuro, né? E como o futuro pode ser modelado, né? O que ele chama de a fronesis e o sentido do real. Então, em primeiro lugar, nesse livro, né, esse pensador canadense, ele procura aqui mapear esse tema da política de uma forma bem ampla. Ele não está circunscrevendo a nenhum país em especial, nenhuma cultura e muito menos a nenhuma região, né? Ele está querendo tratar aqui o tema da política de uma forma, eu diria, planetária, né? Uma questão relativa a toda a humanidade, ou pelo menos aos povos da humanidade que, em tese, né, pretendem se organizar segundo princípios explicitamente democráticos, né? Claro, é sabido que alguns povos não reivindicam para si o termo democracia, né? Por exemplo, a China é um país que diz claramente que não é democrático, né? Eles não demonizam a democracia, então respeitam, mas eles dizem que a organização deles é de outro tipo, não é uma organização democrática, né? E assim alguns outros países que também não são, né? Alguns são ainda bem absolutistas, né? A Arábia Saudita, por exemplo. Então não é exatamente desses países aqui que Tomás Econini tem em mente, né? Ele está se referindo àqueles, em princípio, que defendem digamos assim, ou pretendem se organizar democraticamente, né? Então, e aí é uma boa parcela do globo que ainda pretende se organizar assim, né? Então, qual é o desafio, né? O desafio é que as democracias, né, se tornaram democracias de massa, né? As democracias não são mais como ocorria na antiguidade, um número pequeno de pessoas, não, né? Então, tudo que se torna uma questão de massa implica, às vezes, tratamento, ou quase sempre, tratamento estatístico, né? Padronizações, classificações em grandes números, e por aí vai, né? Ou seja, a, a necessidade
ou às vezes até a obsessão de tratar, digamos assim, as massas dentro de padrões específicos, né? Tanto para a organização quanto para a manipulação, né? Então, a questão que ele levanta aqui é que, e ele aqui faz assim, a referência à democracia, né? Em sua, digamos assim, em sua acepção mais clássica, não é? A democracia tem e a política, a concepção política da democracia, né, vem dos gregos, não é? Vem da ideia de que o ser humano é destinado à convivência. E uma das condições para essa convivência é a capacidade do ser humano ser reconhecido como tal. Então, é assim que ele está levantando essa questão, né, da política, os termos atuais, ou seja, de que o ser humano não seja um simples número, não seja um item estatístico, não é? Mas a necessidade de que em cada ser humano concreto seja reconhecida uma humanidade comum, não é? Isso é o que ele chama de dignidade humana, não é? Ou seja, o ser humano singular em sua concretude, não em sua forma abstrata, mas em sua expressão concreta, não pode ser substituído, não é? Cada ser humano é único, não é? É um desafio porque, ao mesmo tempo, os indivíduos vivem em sociedades massificadas, em sociedades de milhões de cidadãos, não é? Em que as coisas e os processos, né, e as decisões são tomadas assim em referência a milhões de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, cada ser humano quer ser reconhecido em sua especificidade própria, naquilo que o caracteriza como ser humano singular, né? Então, ele aponta esse desafio porque a gente vive um processo de globalização no campo econômico, né, em que os bens circulam livremente entre países, né, mas essa mesma cooperação, essa mesma articulação entre países e culturas não ocorre no campo da política, da convivência entre os seres humanos. Ou seja, os seres humanos concretos não têm a mesma liberdade de circularem no mundo como os bens têm. Bom, esse é o desafio, não é? Então, quais são os obstáculos? Ele começa falando dos obstáculos a partir de algo que, em tese, seria uma coisa favorável, né? E não um obstáculo, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não é? Essa declaração, sabemos, seguiu-se a Segunda Guerra e o seu objetivo, né, após o conhecimento de todas as atrocidades intencionalmente planejadas e perpetradas pelos fascistas e nazistas, né, essa declaração teve por meta pôr numa categoria acima de questões nacionais, de questões de soberania, de questões culturais, os direitos humanos. Ou seja, a ideia de que cada ser humano, simplesmente por ser humano, em sua concreticidade própria, ele seria detentor de direitos que não poderiam ser cancelados por nenhum regime, né? Mesmo que esse regime tivesse sido sancionado democraticamente pela maioria da população. Sabe? Ou seja, a maioria não poderia destituir da condição de humano nenhum ser humano singular, nenhum ser humano concreto, né?
Ou seja, simplesmente por nascer, o ser humano seria, todos os seres humanos seriam detentores de tais direitos, né? Portanto, não poderiam ser transformados em coisas, né? Teriam que ser tratados com a dignidade que lhe fosse própria. Bom, ele não está negando, obviamente, a importância dessa declaração, está reconhecendo a importância fundamental, ou seja, um momento até de autoconsciência do mundo quanto a esse aspecto. O que ele está reconhecendo que é fato, não é? O fato de que essa declaração exista e tenha sido aprovada não significa, evidentemente, que as práticas de coisificação e instrumentalização e até de aniquilação, né, de seres humanos, de maus tratos, tenham acabado em várias partes do mundo, né? E ainda mais que, por vezes, palavras bonitas, né, como a ideia de nobreza, dignidade, grandeza das ações humanas, atitudes humanas, elas são usadas, né, de um modo perverso, às vezes até para dizer o contrário do que elas pretendem dizer, né? Muitas vezes por razões de Estado, de interesses econômicos, etc., né? Aliás, muitas vezes, né, várias guerras aí nos últimos anos, nas últimas décadas, têm sido feitas em tese para levar democracia e direitos humanos a outros povos, né? E, obviamente, sabemos o que tem sido o resultado dessas intervenções, dessas guerras, né? Então, muitas vezes, não é, há o risco de seres humanos concretos, reais, serem sacrificados, aniquilados em nome de ideais abstratos, né? Então, isso é um risco. É isso que ele está querendo, ou seja, ele está querendo dizer que ele não é que ele não é um autor ingênuo. Ele está dizendo que reconhece o uso instrumental desses conceitos, né? Inclusive, assim, muitas vezes o uso abstrato desses conceitos acontece por meio de daquela prática de se tentar classificar os seres humanos em sua concreticidade apenas por uma característica que lhe seja comum, não é? Então, a tendência de, por exemplo, querer pôr num rótulo único todos os judeus, não é? Todos os brasileiros, todos os vietnamitas, todos os somalianos, todos os negros, todos os gays e por aí vai, não é? Essa é uma prática, ele diz, embora sendo utilizada e de vez em quando utilizada, não é? Ela é uma prática violenta, não é? Porque não existe simplesmente os gays, não existe simplesmente os somalianos, os judeus. Cada pessoa, na sua singularidade, é um ser próprio, não é? Então, o fato de que os brasileiros têm um traço em comum apenas da sua cultura, né? E mesmo assim essa cultura não é única, né? Porque cada pessoa introjeta partes dessa cultura e não introjeta de outras, e cada pessoa é um conjunto de pertencimentos sociais e culturais, né? Único. Claro que sempre vai existir, principalmente entre pessoas de uma mesma cultura, vários traços em comum, mas o conjunto dos vários pertencimentos culturais de uma pessoa é algo único, né? Então, ninguém, ao mesmo tempo, tem o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos filhos, estudou na mesma escola, tem o mesmo os colegas de trabalho, leu os mesmos livros, realizou as mesmas atividades profissionais e assim por diante.
Então, cada ser humano tem um ciclo de pertencimento que é próprio, né? E isso é o ser humano concreto. Todos os seres humanos são assim. Portanto, a tentativa de unificar diversos seres humanos concretos apenas por um traço em comum, isso seria justamente as tendências totalitárias existentes, né? Assim, agiram e agem os sistemas totalitários. E mesmo quando sistemas não totalitários utilizam esse artifício, ele está dizendo aqui que reconhece que isso é um ato violento, né? E os indivíduos, mesmo que instintivamente, mesmo que sem refletir direito quanto a isso, os seres humanos concretos reagem a isso, porque eles não querem ser tratados como coisas de um almoxarifado, né? Como itens de um almoxarifado que podem ser substituídos por outros semelhantes, né? Então, o outro lado disso é que, muitas vezes, ideias muito bonitas e, em tese, muito agradáveis, né, muito desejáveis, não é? Elas se tornam, digamos assim, às vezes perpetradoras desse tipo de mal. E, por outro lado, às vezes tem ideais muito bonitos que são parcialmente, digamos, assimilados em ideologias totalitárias, não é? Teorias, até filosofias. Em suma, o que ele está querendo dizer é nenhuma filosofia, nenhuma teoria e nenhuma visão de mundo, nenhuma ideologia pode ser justificada apenas e por si mesma, não é? Ou seja, no campo do abstrato, qualquer teoria pode falar o que quiser, não é? É preciso que todas esses discursos, essas concepções sejam comensuradas com os sujeitos concretos realmente existentes, né? Então, esse é um desafio da política, né? Esse é o obstáculo da política, de como os seres humanos, política no sentido mesmo etimológico do termo, de como os seres humanos criam um mundo em que eles possam habitar e conviver nele, né? Então, detalhando mais, um grande problema a ser enfrentado por essa visão de política dele é a conformação midiática e demagógica que afetou a maior parte das culturas de massa, né, nos países em que, assim, que se chamam democráticos, né? Então, assim, as sociedades não são mais sociedades tradicionais, né? Essas sociedades são grandemente afetadas pela forma como a mídia se organizou, não é? Com grande, às vezes com monopólio de falas, não é? De emissão de sentidos, não é? De tal forma que, e aqui ele cita um autor como Popper, né? Dizendo que numa democracia todo e qualquer poder precisa ter contenção. Não pode existir nenhum poder absoluto, né? Todo poder tem que ser contido por outros. Então, quando um poder não tem esse tipo de contenção, a própria ideia de democracia está ameaçada, né? Então, ele cita isso em relação ao poder das empresas midiáticas, né? Que afetam grandemente os países ditos democráticos, né? Então, uma das formas de afetação, né, ele cita várias aqui, mas uma delas é exatamente o uso da linguagem. Então, ele diz que o próprio formato que a linguagem tradicionalmente tinha de comunicação, de expressão de características próprias de uma cultura, ele foi grandemente modificado por essa estrutura midiática na cultura. E, de um modo geral, essa própria estratégia midiática foi de tal magnitude que
muitas vezes não está mais em questão discutir se um discurso é verdadeiro ou se é falso, mas saber se esse discurso funciona ou não funciona, né? Se ele atende ao princípio que deve atender ou se não atende, né? Não se ele é falso ou se ele é verdadeiro, né? Ele não tem nenhuma hesitação em dizer que esse tipo de linguagem, aparentemente assim, digamos, essa mudança de patamar da linguagem pode parecer assim sem maior consequência, mas esse tipo de mudança ele encaminha para situações de tirania, né? E ele diz claramente, um dos principais alvos das tiranias são as pessoas honestas, né? Honestas, pelo que ele quer dizer aí, são as pessoas que não desistiram da capacidade de distinguir o que é falso do que é verdadeiro, né? O que é justo do que é injusto. Então, toda organização tirânica, ela persegue essas pessoas, né? Porque a principal uso da linguagem nas estruturas tirânicas é o uso performático, é saber se aquela linguagem está alcançando a sua finalidade, né? Então, não é à toa que os grandes conglomerados de mídia, mesmo em países ainda ditos democráticos, né, eles estão pouco interessados em, é, em divulgar a verdade, né, se verificar se o fato é verdadeiro ou se não, mas ele quer impor uma narrativa, né? Essa própria expressão narrativa, né, já é bem característica dos tempos atuais, quando significa que você dispensa discutir se esse discurso tem, digamos assim, tem um conteúdo de verdade ou não. Você está discutindo se, de fato, ele, digamos, serve a quais interesses e se ele é bem sucedido em alcançar esses interesses ou não, né? Então, o autor não tem nenhuma hesitação em dizer que isso é uma forma de aviltar a alma dos sujeitos, né? Ou seja, na medida em que você se dirige-se a seres humanos e você não está mais preocupado em falar ou não a verdade, né? Mas apenas em ser performático, ou seja, que sua fala atinja a finalidade, o interesse que você quer atingir, então os sujeitos se transformam aí em meros instrumentos. Ele não é mais um interlocutor da sua fala, mas ele é um instrumento da sua estratégia de poder, né? Então, o que isso gera? Semeia a desconfiança entre todos, né? Porque todas as pessoas começam a perceber que todas as falas, ou a maioria delas, estão preocupadas apenas com uma estratégia de poder, né? São simples narrativas, são atos performáticos, não estão em busca de distinguir o que é justo do que é injusto, o que é falso do que é verdadeiro, não é? E, por fim, isso leva, a descrença generalizada leva à, à quebra de todo o poder de ação de um povo manietado, não é? Então, isso atinge, digamos assim, isso compreende, não é? Isso é algo plenamente afim a objetivos da tirania, mesmo que a organização social ainda não tenha se consolidado de uma forma explicitamente tirânica, né? Então, uma outra consequência desse tipo de formatação da linguagem é o poder de estabelecer o que ele chama de reino da mediocridade, né? Que avilta os espíritos. Então, assim, ele está uma parte aqui que ele, literalmente, que ele diz: o empobrecimento cultural resultante da instauração do divertimento como norma pela qual se avalia todas as obras, sejam elas poéticas, literárias, leia-se, filosóficas, evoca o aviltamento dos espíritos como sendo
uma das 3 intenções fundamentais da tirania. Não é? Ele está fazendo aqui especificamente referência, né, a essa tentativa dos grandes meios de comunicação de massa, né, de emissores de massa, melhor dizendo, que eles não se comunicam, mas eles emitem, né, suas mensagens, né, de transformar tudo numa questão agradável, de se você gosta ou se você não gosta. Não é? Não é à toa que muitas das redes sociais hoje são avaliadas, algoritmos dessas redes, inclusive, se baseiam nisso, né? Se você gostou, se você não gostou. Né? Ou seja, é um ato performático. Não é a questão de se isso é certo ou se isso é errado, se isso é injusto ou é justo. Né? Não, é se isso é legal ou não é legal. Né? Não legal no legal de lei, mas se isso é agradável ou se não é agradável. Então, esse também ele não cita aqui, mas eu vou citar uma filósofa que também viu isso ao analisar, né, as ditaduras do século XX, foi Hannah Arendt, né? Ela mencionou explicitamente, né, que quando uma sociedade, nas suas falas em comum, passa a questionar a, digamos assim, a capacidade de distinguir se algo foi um fato ou não, né? Ou seja, quando você põe em questão a existência dos fatos, como meras narrativas, meros discursos, etc., então você está às portas de uma de instauração de uma ordem totalitária. Né? Que ela diz que isso é próprio da ordem totalitária, é você negar fatos, não é? Não é simplesmente você ter opiniões diferentes sobre fatos, isso é outra coisa, não é? É você negar a própria materialidade, a própria existência concreta deles. Não é à toa também, e esse ele cita aqui, que o George Orwell, né, no 1984, falava explicitamente isso, né? Quer dizer, o grande irmão, ele tinha o interesse de mudar as palavras, né, de mudar a linguagem, né? Porque assim criava-se uma realidade diferente, paralela, né? Que passava a ser na mente das pessoas dominadas a realidade. Né? Então, isso também, um outro fator que contribui para isso, ele diz, é quando você deixa de discutir o que o interlocutor fala, ou de criticar o que o interlocutor fala para atacar, né, para deslegitimar o próprio interlocutor em sua natureza específica. Né? Ou seja, você, ao invés de se debruçar sobre o mérito ou demérito intrínseco do que alguém está falando, né? Você parte para atacar aquele que está falando. Né? Então, na medida em que isso se dissemina como uma prática massificada, a democracia está em risco, né? Porque você está legitimando o banimento de sujeitos do espaço comum, ou seja, a ideia de que só alguns podem falar nesse espaço. Então, por fim, eu acho que um corolário que a gente pode extrair de tudo isso que ele fala, e está bem, apesar desse livro não ser mais tão atual, ele já tem uns 10 anos, mas o que a gente pode extrair como uma consequência, né, desse 10 anos, não, está quase 20 já, 15 anos, desse livro, desses argumentos que ele citou aqui, é que
uma boa parte hoje da comunicação existente na sociedade hoje, aqui na sociedade brasileira, mas obviamente não só brasileira, isso aqui está falando do mundo todo, mas a gente pode realmente situar aqui no nosso caso, e está conformado dessa maneira, né? Ou seja, há bastante tempo que não se discute mais se algo é verdadeiro ou se é falso, não é? Mente-se, digamos assim, de forma deliberada, como uma estratégia, até como forma estratégica de ganhar adeptos, né, na esfera, não posso nem dizer mais esfera pública, porque isso não seria nem mais esfera pública, mas na sociedade, né? Então, quando isso acontece, é porque estamos aí às portas de uma instauração de uma coisa que seria antipolítica, né? Porque política não é simplesmente, e ele está falando aqui no sentido mais elevado do conceito, né? Política não é somente governo da maioria, e não é muito menos domínio da maioria. Política não é para a maioria dominar, né? A política é para a maioria se autodirigir, sim, mas não para dominar os divergentes da maioria, né? Política não tem essa finalidade nesse sentido. Inclusive, etimologicamente, o termo política surgiu para a ideia de convivência, de que os seres humanos precisavam organizar uma forma de que pudessem conviver sem violência. Por isso que ele diz que a ideia de logos está intrinsecamente ligada à ideia de polis, de onde surge o termo política, né? A ideia de você organizar um espaço que fosse estruturado segundo um sentido, né? Ou seja, logos é o oposto de caos. A política não pode ser o reino do caos. A política deve ser o reino do logos. Ainda que esse logos não seja um logos, não pode ser um monologos, né? Nem somente um dialogos, mas tem que ser um múltiplo logos, né? Um logos múltiplo de todos os sujeitos concretos que possam aí ir adentrar, né? Então, ainda que esses sujeitos concretos, parte deles sejam vencidos em uma discussão, eles têm o direito inalienável, direito humano de continuar a existir e manifestar a sua visão, né? De manifestar o seu logos. Portanto, toda tentativa, né, de calar aqueles que pensam diferente, de excluir do mundo comum, é uma tentativa violenta, né? Podemos citar no caso nosso do Brasil, atualmente está bastante em curso, né? Mas podemos citar como exemplos disso, né? Exemplos clássicos, o macartismo nos Estados Unidos, né? Queria simplesmente encarcerar pessoas simplesmente porque algumas pessoas eram comunistas, ou às vezes nem eram comunistas, eram simpatizantes de ideias socialistas, né? Ou expressaram alguma coisa nesse sentido. Queria tornar crime esse tipo de adesão, de pensamento de alguns cidadãos estadunidenses, né? Então, obviamente, né, no caso não vou nem citar o caso do racismo, né? O racismo, ele principalmente o apartheid, é uma coisa, a gente poderia dizer até pré-política, né? A luta do movimento negro, né, em suas diversas manifestações ali nos Estados Unidos, foi a luta para dignificar a política do próprio país pela inclusão dos negros como cidadãos em plena posse dos seus direitos civis, não é? Então, ali, de fato, e por isso, todo esse tipo de ideia que quer retornar, você quer extrair, ou seja,
Você não quer dificultar a participação dos negros, como ainda tem hoje muitos movimentos lá tentando fazer isso, né? Aqui no Brasil, então, a gente pensava que essas coisas não existiam de forma organizada, né? Racismo sempre existiu, mas existir de forma organizada politicamente, a gente está vendo que existe, né? Bastante claro nesses últimos tempos, né? Todas essas tendências a gente pode dizer que são tendências de destruição da política, né? Então essas pessoas elas não querem simplesmente, digamos, apresentar um argumento e persuadir os demais da justiça do seu argumento. Ela quer excluir os que, digamos assim, para ela são indesejáveis, não é? Então isso não é da política, não é? Esse é o tipo de fala que esse sim deve ser banido da vida política, não é? Então o sujeito que fala isso usa das prerrogativas dos espaços políticos para defender a extinção, o direito de diversos sujeitos virem e dizerem o seu logos, esse sujeito está sendo movido, né, por forças e interesses pré-políticos, né? Ou seja, na verdade, ele quer acabar com esse tipo de convivência que foi criado pelos seres humanos e que se chama política. Ele quer ver em outro tipo de ordem, não uma ordem política, né? Então, ele aqui não entra especificamente nessa temática, mas esse é o ponto, por exemplo, que as cortes constitucionais em alguns países democráticos, né, interditam claramente as pessoas, às vezes prendem, né? Está ocorrendo recentemente isso aqui no Brasil também, porque essas pessoas elas querem, na verdade, fechar, interditar o campo político, se não for esse constituído só de pessoas iguais a elas, não é? Então isso não é política, não é uma política que seja baseada na homogeneidade dos seus participantes, isso já não é mais um mundo político, não é? Então é isso que o autor está dizendo aqui, não é? Desses desafios como político. Ele está mostrando que muitas vezes as organizações midiáticas, né, mesmo que não tenham essa verborragia tão violenta quanto esses grupos abertamente fascistas, mas às vezes quando elas padronizam de tal forma sua forma de veicular sua comunicação, ela, ainda que não nos termos desses grupos violentos, mas ela também contribui para uma possibilidade de totalitarização da sociedade, né? Um exemplo marcante dos últimos anos no Brasil foi a Lava Jato, né? O que a mídia fez, né? A mídia foi simplesmente um repeteco, né? Uma assessora de imprensa, que fizeram os principais canais de televisão e jornais, né? Assessora de imprensa daquela operação, que hoje, sabidamente, cometeu diversas ilegalidades. Ali tinha um projeto político que era visível, mas que não confessavam, mas era visível para qualquer pessoa que analisava desde o início os acontecimentos. É um projeto político no sentido, aqui, contrariamente a essa ideia de política que o Koenig está falando aqui. Eles tinham um projeto, na verdade, um projeto de poder, digamos assim. Um projeto de poder de acabar com a política, né? Tanto é que ali nenhum daqueles atores eram sujeitos políticos, né? Eram promotores, juiz, né? Alguns advogados, eram pessoas não eleitas, né? Pessoas não detentoras de mandato, né? E que usavam suas prerrogativas para interditar o mundo político. Pois bem, esse mundo político ocorre
como ele fala aqui, né, já falou várias vezes, com sujeitos concretos. Não são sujeitos ideais que a gente pensa, né? É por isso que, digamos assim, a política também, ele não usa essa expressão, mas eu estou interpretando como se ele estivesse dizendo assim, ó, a gente não pode também idealizar os participantes da política. A política é vivida com os sujeitos concretos que nela existem, né? Que na sociedade existem. E são essas identidades que precisam ser consideradas e respeitadas como tal, né? Como elas são. Não como eu quero que elas sejam. Elas são o que são, né? Então, ele cita Rousseau, né? E cita sempre a questão bem, digamos assim, não é de hoje essa questão, a questão da igualdade, da diferença e da homogeneidade, né? Ele cita que são problemas difíceis de resolver, né? Porque todas as pessoas querem ser reconhecidas naquilo que lhe é próprio, naquilo que lhe representa a sua identidade. Todas as pessoas querem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, os direitos são estendidos de uma forma baseada na questão da igualdade, não é? Porque você tem direito a eh, tais prerrogativas, etc., baseado na condição de você preencher aqueles requisitos necessários, independentemente de quem sujeito concreto você seja, não é? Então, essa é a ideia da igualdade, né? Ele aqui não chega a afirmar isso, mas eu acho que, do ponto de vista formal, mas ele não está tão interessado nas coisas formais, como eu já disse, né? Ele diz que isso tem que ser resolvido concretamente, mas formalmente a gente diria assim, a igualdade não se opõe à diferença, não é? A, digamos assim, a igualdade não é oposto de diferença, você pode ser igual e diferente, né? Agora, o oposto de diferença é homogeneidade, não é? Então, quer dizer, o que os sujeitos não aceitam é a homogeneidade, não é? Então, de que você seja tratado de forma homogênea, não é? Não, os seres humanos querem ser tratados na igualdade, mas respeitando as suas especificidades concretas, não é? Então, na sucessão sobre ética e bem comum, né, ele detalha um pouco mais essa ideia de que democracia não é só o governo da maioria, não é só, digamos assim, a maioria dirigir a si mesmo. Claro que ele não está negando isso, isso também é um aspecto. Mas o que ele está querendo enfatizar, não é? É que não pode existir democracia sem o respeito à dignidade da pessoa humana, né? E esse respeito à dignidade da pessoa humana começa, não termina, mas começa na linguagem, né? Então, não pode haver na democracia uma linguagem que demonize as outras pessoas ou as outras posições, né? Então, toda posição numa democracia, a menos que seja uma posição para destruir a própria democracia, né? Para aniquilar, para extinguir pessoas dessa democracia, não é? A menos que sejam esses casos, todas as posições da democracia merecem respeito. Nenhuma, a priori, deve ser excluída, né? Porque ela representa, em tese, a pluralidade dos logos, né? Dos seres humanos concretos, né? Então, esse é já um aspecto ético, que se ele acha, ele acha não, ele afirma que esse é um aspecto ao mesmo tempo ético e político, não é? E não é à toa também que ele faz referência a isso. Esses dois termos nascem muito próximos na experiência grega, né? Não existia ética para um grego clássico, não existia ética sem ser política,
porque toda a ética era relativa à polis, não é? Então, e esse aspecto, né, de conhecer a ética nesses termos implica, mais uma vez, ele diz, conhecer os sujeitos concretos, né? Não pode ser, pouco tem valor aqui as afirmações abstratas sobre o dever ser numa comunidade humana. As pessoas precisam conhecer concretamente umas às outras, né? Então, por exemplo, a discussão sobre a pobreza não pode ser feita somente em gabinetes, né? Lembro muito bem de uma das primeiras frases do ex-presidente Lula quando ele assumiu o mandato em 2003. Ele disse assim: todo ministro do meu governo vai ter que conhecer o semiárido nordestino, né? Óbvio que ele sabia que todos os ministros já conheciam formalmente, já tinham lido a respeito, todos eles sabiam disso. Mas o conhecer que ele estava falando ali, todo mundo tem que ver aqui como é o que é a situação das pessoas viverem nesse contexto concreto, né? Então, conhecer nesse sentido de respeito à concreticidade, né? O ser humano não é só aquilo que é falado numa frase formal, né? Mas o ser humano é carne e osso, é sangue correndo nas veias, né? É relacionamento concreto com os outros em determinado contexto e lugar, né? Então, o conhecimento profundo do humano implica enraizar-se também plenamente nas situações reais em que ele vive. Ele disse: a meditação sobre tudo isso, né, leva ao ser humano a refletir sobre outras liberdades também, né? Ou seja, é meditando sobre tudo isso, né, investigando concretamente essas questões, o ser humano se abre até para perceber outras necessárias, né? E isso, para ele, é função da educação, né? Então, nesse sentido, ele volta, e por isso que esse é um livro de filosofia da educação, né? Ele está discutindo política aqui, mas mostra como também a educação exige, a política também exige, em certo grau, né? A gente poderia dizer que essa exigência é recíproca, porque a educação também exige uma política que tenha respeito por isso, né? Mas que a política exige que os seres humanos sejam educados para tal, né? Então ele diz, por exemplo, você nunca, a rigor, ninguém consegue impor nada a outra, né? A pessoa pode fazer aquilo submetida, mas assim que ela puder boicotar aquilo, ela boicota, né? Ele diz que, por exemplo, não existe democracia sem norma, né? A norma democrática, a democracia é o local em que a norma foi processada pela coletividade, né? A coletividade discutiu a norma ou as normas para ela viver sob elas, né? Então, mas uma norma, de fato, só existe como tal quando ela é livremente acatada pelo sujeito. Ele diz claramente, isso só pode acontecer plenamente quando a pessoa é educada para tal, né? Então, quando aquilo que normalmente está externo, aquilo é internalizado e passa a ser parte do acervo pessoal da pessoa. Então, só assim aquilo de fato passa a ser um valor e passa a ter poder operante, né, na realidade, né? Então, por exemplo, essa questão da dignidade de cada ser humano na política, isso não é só uma matéria da política, mas é uma matéria da educação, né? Então, e daí, né, também ele não cita isso aqui, mas a gente pode certamente chegar nesse ponto da importância, por exemplo, da educação pública, né, das escolas públicas, em que pessoas de diversos estratos sociais, de diversas cores, né, de diversas orientações, propensões sexuais e por aí vai, né, estejam juntas, né? É uma das formas talvez mais possivelmente mais eficazes de um ser humano aprender a respeitar o outro, né? Ali a criança vai ver que ela é um ser humano e tem vários outros seres humanos com a mesma dignidade dela, mas que são bem diferentes dela, né?
mas isso não, digamos assim, não não é um motivo, não deve ser motivo, né, de ameaça para ela, ao contrário, ela vai perceber isso como um enriquecimento do mundo, né? Conhecendo desde pequena várias outras formas de se relacionar com os outros, de ver o mundo, né? Pelas próprias perspectivas concretas diferentes que esses diversos sujeitos trazem, né, para esse ambiente, né? Então, isso seria uma forma bem real e bem factível, né, de ensinar a introjeção, né, da dignidade humana por cada ser humano, né, participante desse processo, né? Portanto, é, ao mesmo tempo, esse processo ia ensinando, né, que a questão da política não é uma questão de força bruta, né? Não é questão de que a maioria vai impor. Isso aí ainda é uma visão muito bárbara de política. Então, política não é exatamente isso, né? É uma forma de que as pessoas possam aprender, né, introjetar as normas que tornam possível a convivência dos seres humanos em toda a sua diferença, uns para com os outros, né? Com a aceitação da mesma dignidade de todos ali, né? E isso da forma mais concreta possível, não com seres idealizados que eu tenho na minha cabeça, mas com seres concretos que eu tenho que encontrar na vida social real, né? Então, por fim, a gente pode pensar assim, tudo isso é muito idílico, né? Embora ele tenha o tempo todo aqui, ele fez questão de falar sempre na concreticidade, não na formalidade, mas a gente ainda pode dizer, mas isso é tudo muito idílico. Ora, esse não é um autor ingênuo, né? Esse é um autor bastante experiente, ele, em todo momento, ele cita, digamos assim, a oposição entre a questão idealizada e a questão real. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, assim, e aqui ele apela para o conceito de phronesis, né, do grego, né, que é a ideia de que o futuro não é determinado, né? Então, não há nenhuma lei da história que tenha que dizer que o convívio dos seres humanos tem que ser de tal ou qual tipo, né? Ou seja, o convívio dos seres humanos vai ser aquilo que os seres humanos decidirem que seja, né? Então, assim como nos dias de hoje ocorrem todas essas desgraças, já aconteceu e continuam acontecendo, né? O que ele diz é o seguinte: a política não precisa ver essas coisas como fatalidade, como tem que ser assim, né? Não vamos ser ingênuos no sentido de achar que isso não exista, né? Ou que essas condições não tenham causas bastante reais, né? Devemos até conhecer essas causas. Agora, a política deve trabalhar no sentido de tornar possível essa visão, né? A partir das condições concretas que tenhamos, né? Só podemos fazer X, vamos pensar em fazer X mais Y, né? Talvez o Y não venha, mas também não tem nada a priori que possa dizer que ele não vem, né? Então, é a questão de que o ser humano pode figurar, imaginar e tentar construir o, o ideal no futuro, ou seja, trazer o futuro de acordo com a feitura de suas próprias ações, não é? Então, por isso que ele disse que uma boa política depende também da ética, né? Que depende também de uma educação moral, né? E aqui ele fala escola moral no sentido kantiano, né? No sentido de que não faça ao outro nenhum mal que você não queira para você, né? O que você não quer para você, não faça a ninguém, né? Ou faça ao outro tudo aquilo que você quer que seja feito a você, né? Esses dois ditados antiquíssimos, né? Um de Confúcio, outro atribuído a Jesus, continuam plenamente válidos no mundo político. Aliás,
o mundo político, ou a política, no sentido que ele aqui está descrevendo, só é possível por meio deles, né? Ou seja, de que o ser humano crie uma ordem em que todas as diferenças possam ser aceitas, né? E a única coisa que deve ser banida é justamente a tentativa de impedir a convivência livre e plural entre os seres humanos. Esse basicamente o sentido, né, do que ele fala aqui, né? Então, com certeza é um desafio não só político, mas é um desafio formativo, né, que ele está indicando aqui. A política, nesses termos, precisa também de pessoas que tenham isso, de algum modo, ainda que imperfeitamente, incorporado em si mesmos. E incorporado implica também tornado ato, né? Que isso seja atitude de, pelo menos, algumas pessoas que possam influenciar e liderar outros de forma a demonstrar a possibilidade de que um mundo assim pode existir. Então, ficamos por aqui nessa quinta aula com esse texto de Tomás de Aquino. Obrigado.